Muito bom dia, irmãos. Nós estamos dando prosseguimento a esta série de pregações neste mês de outubro e o 1º de novembro, a Reforma e Nós, por ocasião das celebrações dos 500 anos da Reforma Protestante, que foi liderada principalmente pelo monge alemão Martinho Lutero. E hoje, como já foi anunciado, falaremos sobre a terceira sola, essa palavrinha latina, que significa só, somente, que diz respeito hoje a Cristo, solus Christus. Solus Christus é a verdade, só Cristo é a verdade. E eu considero extremamente oportuno falar sobre a verdade, uma vez que nós estamos tão mal acostumados com a mentira e com a falsidade. Nós nos tornamos pessoas muito céticas, de acreditar em qualquer coisa. Nós vemos a mentira sendo usada com muita frequência, em todos os níveis da sociedade. E nós já não acreditamos muito mais no que as pessoas dizem. Mas hoje eu quero trazer para este lugar e para a sua vida, para o seu coração, uma verdade absoluta, como já tem sido preparado ao longo deste culto. Só Cristo é a verdade. E eu quero começar esta mensagem fazendo 3 citações que estão relacionadas à Reforma Protestante. Uma vem do movimento monergista ou monergismo, esta palavrinha que a gente já ouviu uma explicação do pastor Igor Miguel, ela significa mono, um só, e ergon. Ergon significa trabalho. Isto é, o trabalho de um só. Este movimento talvez represente, nos dias de hoje, aquilo que estava no espírito da Reforma Protestante ali no século XVI. E este movimento diz o seguinte sobre Jesus: só Jesus, ou solus Christus, enfatiza que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo não é apenas necessária para a salvação, mas suficiente para salvar ao máximo. Que nenhuma quantidade de obra ou mérito humano pode contribuir para o trabalho sacerdotal acabado de Cristo. A suficiência de Cristo significa, por implicação, que nós somos insuficientes para nós mesmos. Na verdade, a Escritura diz, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Martinho Lutero fez esta afirmação, prestem bem atenção. Ele nos faz um alerta. Ele diz assim: é preciso ouvir o Evangelho. Não ouvir o que nós entendemos que seja o Evangelho. É preciso ouvir o Evangelho. Porque ele não me diz o que eu devo fazer, mas o que Jesus Cristo, Filho de Deus, fez por mim. E a terceira citação de um professor de História da Igreja, no seminário de Westminster, lá na Califórnia, o nome dele é Robert Scott Clark. Ele diz assim: o coração do Evangelho não é sobre nós. O coração do Evangelho é Cristo por nós. Nós estamos envolvidos naturalmente, mas o coração do Evangelho é Cristo por nós. Esta é a essência da mensagem de Paulo, que Cristo veio para nós,
para fazer por nós o que nós não poderíamos fazer e nem o fizemos. Cristo obedeceu, foi crucificado, ressuscitou, ascendeu ao céu e está retornando. Nós não poderíamos fazer isso. Ele ainda diz que, fazendo uma menção à igreja medieval, um erro gravíssimo que marcou a história do cristianismo até os dias de hoje. A igreja medieval transformou o evangelho em uma mensagem sobre o que Cristo está fazendo em nós, pela graça, na santificação, sem dúvida nenhuma, mas um adendo, e sobre o que nós devemos fazer, a nossa parte, para sermos então beneficiados, ou seja, a nossa cooperação com a graça de Deus. Nada disso. A boa notícia do Evangelho é que nós não temos parte alguma nessa história, não nessa história. Nós somos os destinatários desta graça. Nós somos como que mendigos, nós não contribuímos com nada, não contribuímos com a história. Quem contribui com a história da humanidade e com a nossa história pessoal é Cristo. Então eu gostaria de convidá-los agora a ouvir o que o próprio Senhor Jesus tem a dizer sobre si mesmo e o que demonstram as evidências que confirmam o que ele diz a respeito de si. Jesus fez uma afirmação que nenhum outro ser humano, em seu perfeito juízo, jamais ousaria fazer. Foi uma afirmação radical, absoluta, assertiva, corajosa. Jesus disse acerca de si mesmo: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Jesus não está dizendo eu sei a verdade, muito embora soubesse. Jesus também não diz eu falo a verdade, embora falasse. Não, ele disse eu sou a própria verdade. Esta afirmação inusitada faz parte de uma das principais declarações de Jesus acerca da sua missão aqui no mundo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus não é apenas mais um, como tantos outros mestres que existem por aí, ou gurus, que ensinam algumas verdades parciais, que têm como objetivo apenas apaziguar o coração das pessoas. Porque é isso que se vê na nossa cultura de hoje, a cultura chamada pós-moderna, em que não há uma verdade objetiva ou absoluta ou universal. Não se crê mais nisso nos dias de hoje. O que se diz é que cada um pode encontrar a sua própria verdade, de acordo com a sua compreensão do seu universo cultural. Assim, a verdade, hoje em dia, é muito relativa, muito subjetiva. Depende do seu estado de espírito, das suas convicções pessoais, da sua formação familiar, do contexto onde você vive, da sua cultura racial. Depende muito. Contudo, para nós cristãos, a verdade, ela é sim uma só e absoluta. Jesus. Jesus é a verdade. Quando Paulo estava tentando explicar para o rei Agripa, uma autoridade ali na Palestina, estava sendo testemunhada pelo procurador Festo, e ele tentando explicar quem é Jesus, a verdade. De repente, este procurador, Festo, interrompe Paulo aos gritos e diz: você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura.
E Paulo, muito serenamente e calmamente, responde: não, Festo, excelentíssimo Festo, não estou louco. O que eu estou dizendo é verdadeiro, é a verdade, e de bom senso, porque toda verdade é de bom senso. A minha intenção hoje de manhã não é também fazer uma defesa do cristianismo como sistema religioso, porque o cristianismo como sistema religioso está bastante contaminado pela vontade do homem. Infelizmente, a história da igreja relata atos gloriosos da igreja, muito claramente e muito bem, é um bom testemunho de Jesus, mas também relata atos vergonhosos praticados pela igreja. E nós devemos nos envergonhar de certos episódios da igreja na história, sim. Se algumas coisas vergonhosas aconteceram, é porque aqueles que diziam representar Cristo, na verdade, deturparam os ensinos de Cristo para benefício próprio. Mas o que eu quero afirmar hoje, eu quero defender com todas as forças, é o próprio Jesus. Nós não temos nenhum motivo de nos envergonhar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador e Senhor. E Jesus, Ele é a essência do cristianismo. Na verdade, muitos criticam a igreja, com razão, mas tem muita dificuldade em encontrar, sem deturpar ou sem usar de artifícios, algum motivo que comprometa o caráter de Jesus Cristo e a admiração que todos têm por Ele. Eu quero só, a título de exemplo, compartilhar com vocês o testemunho de um homem que está ali relatado num livro que eu li há tempos atrás, o livro Em Defesa da Fé, escrito coincidentemente pelo Lee Strobel, cuja história está sendo passada nos cinemas, baseada num outro livro seu, num livro autobiográfico, Em Defesa de Cristo. Mas neste livro, Em Defesa da Fé, escrito por Lee Strobel, ele abre o livro com uma entrevista que ele fez com um homem de idade chamado Charles Templeton, que se diz agnóstico. Uma pessoa que é agnóstica, ela afirma que a razão humana é incapaz de saber se Deus existe ou não. Ocorre que este homem já havia sido um evangelista na sua juventude, formando uma dupla com o grande evangelista até os dias de hoje, Billy Graham, que está com mais de 90 anos de idade, quando ambos faziam parte daquela organização que existe até hoje também, a Mocidade para Cristo. Quando eles estavam se preparando para ingressar no seminário, para preparar-se melhor no ministério de evangelização, este homem, Templeton, começou a ter dúvidas sobre o cristianismo e, por fim, acabou por rejeitar a fé cristã até o fim da sua vida. Essa entrevista aqui foi feita quando ele tinha mais de 80 anos, bastante doente, debilitado, mas muito lúcido. E entre outras coisas, ele conta como ele tentou convencer Billy Graham a abandonar a fé como ele abandonou, e graças a Deus, sem êxito. Ao chegar no final da entrevista, algumas revelações impressionantes sobre as convicções deste homem, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz para o Lee Strobel:
a respeito de Jesus. Ele foi o maior ser humano que já viveu. Ele foi um gênio moral. O seu senso ético foi único. Ele foi a pessoa mais intrinsecamente sábia que eu já encontrei na minha vida ou em minhas leituras. Seu compromisso foi total e o levou à morte para prejuízo do mundo. O que se pode dizer sobre ele, exceto que a sua morte foi um ato de grandeza pessoal? E o Strobel, puxa, parece que você o admira mesmo. Sim, ele é a pessoa mais importante na minha vida, disse o Templeton. E aí, meio que gaguejando, ele diz: eu sei que pode até soar estranho, mas eu tenho que dizer para você, eu o adoro. Tudo de bom que eu sei, tudo de decente, tudo que é puro, eu aprendi com Jesus. Sim, ele foi difícil, basta olhar para ele. Ele repreendeu duramente as pessoas e o fez com ira. Muitos não o compreendem porque não leem a Bíblia, e ele lia, né? A sua ira era justa. Ele se importava com os oprimidos e com os explorados. Não há dúvida de que ele tinha o mais alto padrão moral, a menor dualidade, a maior compaixão do que qualquer ser humano na história. Houve muitas outras pessoas maravilhosas, mas Jesus é Jesus. Ele é o maior. Na minha opinião, ele é o ser humano mais importante que já existiu. Quando este homem disse tudo o que disse a respeito de Jesus, finalmente ele termina com alguma coisa que deixou Strobel ainda mais impressionado. Ele disse: olha, se eu posso colocar desse modo, e aí a voz dele ficou bastante embargada de emoção, ele diz: eu sinto falta dele. É impressionante para mim como alguém que teve um conhecimento de Jesus como ele teve, através das leituras que ele fez e da Bíblia que ele leu, não conseguiu ver em Jesus a pessoa do Pai, a pessoa de Deus. Não conseguiu encontrar Deus, porque ele era um agnóstico. Muito embora Jesus tenha dito com todas as letras: quem me vê, vê o Pai. Por mais arrogante que essa afirmação de Jesus possa parecer, Jesus está dizendo a verdade. Ele é o próprio Deus que se fez homem. E ele tinha não só que dizer, ele tinha a obrigação de dizer esta verdade para os seus discípulos. Ele estava convidando aqueles homens para segui-lo, para crer nele, e ele precisava dizer quem ele era, e ele disse: quem me vê, vê o Pai. Não somente ele disse com as palavras, mas ele demonstrou com as suas obras. E esta não foi a única vez que ele se declara a Deus. Em outra ocasião ele usa a mesma expressão que Deus usou lá no Antigo Testamento, quando comissionou Moisés a libertar o povo do Egito. A expressão eu sou, eu sou. Lembram-se, lá em Êxodo 3,14, Deus disse a Moisés, quando Moisés perguntou: o que eu digo para o povo? Quem me enviou para vocês? E Deus disse: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Muito tempo depois, Jesus, então, usa essa mesma expressão para os judeus, ali em João 8,58. Eu afirmo, disse Jesus, que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele estava dizendo:
Vocês sabem com quem vocês estão conversando aqui? Vocês estão conversando com Deus. E eles sabiam exatamente o que Jesus estava querendo comunicar. Jesus, então, dedica boa parte do seu evangelho para completar com vários predicados a sua declaração. Ele não tinha nenhuma cerimônia em dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou mestre e Senhor, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Ninguém na história da humanidade apresentou-se a si mesmo como Jesus o fez. Ele ofereceu-se a seus discípulos como a própria personificação da fé deles. A própria personificação do amor que eles deveriam lhe dedicar e da obediência. Jesus é único e ele assim se declarava. E eu quero então, a partir de agora, alistar 3 evidências muito fortes, entre tantas outras que existem, que reforçam a ideia de que ele é de fato a verdade que nós cremos. A primeira evidência é que ele é o cumprimento das profecias. A segunda é que ele tratava Deus de uma forma única, como o Pai. E a terceira evidência é que ele reivindicou a autoridade sobre todos e sobre tudo. Vamos então começar com a primeira. Ele é o cumprimento das profecias. Certa vez Jesus foi visitar, como era seu costume, uma sinagoga, e naquele dia o assistente passou o rolo do profeta Isaías para que ele fizesse a leitura pública do profeta, e ele então diz, Lucas 4,17, que foi entregue o livro do profeta Isaías, ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Então ele procurou esta passagem específica de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E aí era o momento então que quem faz a leitura vai fazer uma breve explicação do que havia sido lido para os demais. Então, na sinagoga, diz o Evangelho, todos tinham os olhos fitos nele, certamente com muita curiosidade para o que ele iria dizer. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E se cumpriu em mim. Eu sou o cumprimento da profecia de Isaías. Muito tempo depois de ter realizado todo o seu ministério, ele foi preso, morto, ressuscitou, e ele agora estava com seus discípulos novamente, e ele então, como está registrado em Lucas 24, 27, ele diz aos seus discípulos, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E disse-lhes, no versículo 44, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Todo o Antigo Testamento foi escrito convergindo para Jesus, apontando para Jesus, prometendo Jesus, e ele acabou sendo o cumprimento de todas estas profecias. Por isso ele diz
aos seus discípulos: vocês são privilegiadíssimos, porque mais felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos, lá do Antigo Testamento, desejaram ver, porque prometeram, falaram de mim, mas não puderam me ver. Desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E nós somos privilegiados também, porque temos tantas evidências da Bíblia e do testemunho dos apóstolos que percorreu gerações e chegou até nós. A segunda evidência é que ele tratava Deus como Pai, mas de uma forma diferente. Jesus tratava Deus com um grau de intimidade inimaginável para os líderes da sua época. Ninguém ousava chamar Deus de Pai, porque Deus era o Deus temível. Havia uma grande distância nesse relacionamento entre os fiéis e Deus. Jesus não, chamava Deus de Pai, como ninguém mais ousava fazer. E a maneira como ele tratava Deus mostrava que a sua ligação com ele era uma ligação única, singular. Ele costumava referir-se a Deus usando o artigo definido o. Veja só, note bem como ele se expressava lá em Mateus 11, 27. Ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles outros filhos a quem o Filho quis revelar. Há uma distinção clara aqui entre o Filho, que no português, na Bíblia, inclusive costumamos usar em letra maiúscula, o Filho, e o Pai. Ele não é apenas um filho, mais um filho. Nós sim, nós somos um filho, uma filha nessa grande família que Deus está edificando a partir do Filho, Jesus, o unigênito do Pai. Além disso, ele não somente tinha esse relacionamento singular com Deus, mas ele tinha um relacionamento afetivo com Deus. Ele era o único que podia tratar, e ele abriu essa possibilidade hoje para todos nós, de tratar Deus de paizinho, com tanto carinho, usando essa expressão Abba, paizinho. Ele, na sua dor maior, preparando-se para a morte, ele estava falando com Deus, e ele disse: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Há um relacionamento único e singular entre ele, o Filho de Deus, o Deus eterno que se fez homem, e o seu Pai, o Senhor de todas as coisas. E por fim, a última evidência que eu quero destacar, né? Ele reivindicou a autoridade sobre todos, e eu acrescentaria sobre tudo que foi criado. Uma autoridade sem precedentes em relação a qualquer outro ser humano que já habitou essa terra. Porque Jesus afirmou com todas as letras ser o Salvador do mundo e o juiz de todas as pessoas. Não somente isso, perceba bem, quando ele afirma, usando aqueles predicados que eu já mencionei antes, quando ele afirma: eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, ele está querendo dizer que todos os demais, todos nós, somos como ovelhas perdidas que precisam de um pastor, e que só ele pode salvar a todos nós. Quando ele diz: eu sou a luz do mundo, ele deixa claro que todos nós estamos na escuridão do pecado, e ele não. Quando ele se compara com o pão da vida,
ou a água que jorra para a vida eterna, ele está dizendo que só ele pode matar a nossa fome e a nossa sede espiritual, mais ninguém. Quando ele diz os seus pecados estão perdoados, todos sabiam que ele estava colocando-se em pé de igualdade com Deus, pois só Deus perdoa pecados. E ele ainda afirmou que retornará no fim da história, se assentará no seu trono glorioso com todas as nações aos seus pés. E assim como o pastor separa ovelhas dos bodes, ele, Jesus, no trono, como juiz, separará os que passarão a eternidade com ele e os que serão condenados à morte eterna. Alguém pode se enganar com a sua origem humana, ali de uma família anônima na desconhecida vila de Nazaré, uma família humilde. Mas, mesmo tendo essa origem, as pessoas percebiam que havia alguma coisa diferente nele. Percebiam uma autoridade que eles não conseguiam ver em nenhum dos seus líderes religiosos. Diz a palavra de Deus em Lucas 4:36. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. Autoridade sobre os espíritos. Assim, nós podemos confiar plenamente que Jesus é a verdade. Ele é o cumprimento das profecias. Ele tinha um tratamento diferenciado com Deus, como filho, o único filho, o filho unigênito, e ele reivindicou essa autoridade e provou essa autoridade sobre todos e sobre tudo. Na verdade, quando se fala de Jesus hoje em dia, muitos o reconhecem como uma pessoa admirável, um grande personagem na história, um exemplo até a ser seguido. Nada mais do que isso. Se alguém fosse escrever sobre Jesus, diria mais ou menos assim: ele é a imagem de um homem justo, um dos principais nascidos em toda a criação. Ele veio a existir como todas as coisas na terra, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas vieram a existir por acaso, assim como ele. Ele viveu há muitos anos atrás, há aproximadamente 2000 anos, e mostrou ter um domínio acima da média sobre as coisas. Ele foi o fundador da igreja, sim, e foi um entre muitos mártires para quem tudo fosse um grande exemplo, pois foi seu destino que nele habitasse muitas e grandes virtudes. E por meio das pessoas que seguem o exemplo de homens como ele, todas as coisas serão reconciliadas, estabelecendo a paz mundial pelas boas obras e boas ações de todos nós. Essa é uma visão muito humana de quem é Jesus. Mas a Bíblia diz diferente. Ela não diz que ele é apenas um bom exemplo a ser seguido. Veja o que as Escrituras dizem sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio
e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Este é Jesus, a verdade em quem nós cremos. Num mundo onde a verdade é relativa, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha medo nem vergonha de dizer que existe sim uma verdade absoluta, uma verdade em que você crê sim. Jesus, o Filho de Deus. E você que está me ouvindo hoje, e que talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez, está impressionado. Eu diria, não fique impressionado como Templeton, que admirava Jesus, mas nunca o recebeu como seu Salvador pessoal. Não seja como aquele menino que o missionário Marcos compartilhou conosco, que ouviu a vida inteira da sua breve existência sobre Jesus, mas resistiu em aceitá-lo, e queira Deus que tenha feito há poucos instantes da sua morte. Não adie essa decisão, a decisão mais importante da sua vida. Jesus é quem Ele disse que é. Ele é a verdade, a única verdade em que você pode confiar. Ele veio a esse mundo por sua causa, por causa dos seus pecados. Ele pagou um preço que você não podia pagar, porque isso seria o seu fim. Ele morreu no seu lugar, derramou o seu sangue para purificar os seus pecados. Ele não ficou morto, porque Ele é Deus. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou para garantir que você, mesmo enfrentando a morte, ressuscite também para a eternidade. Ele quer ser o seu Salvador. Você que está me ouvindo e que nunca teve oportunidade de tomar essa decisão de crer em Cristo, de confiar toda a sua vida, entregar toda a sua vida nas mãos dEle. Eu quero dar uma oportunidade para você. Todos os demais que creem em Cristo, eu quero encorajá-lo, se isso não foi suficiente. Viva para Jesus, ame Jesus, sirva Jesus, contribua com Jesus, compartilhe Jesus, faça de Jesus o centro da sua vida, a razão da sua existência, o propósito final da sua vida. Faça tudo por Jesus, porque Ele fez tudo por você. E você que ainda não tomou essa decisão pode tomar hoje. É uma decisão muito particular, muito pessoal. Ninguém pode fazer isso por você, é entre você e Deus. E a palavra de Deus diz: se você com seu coração crer que Jesus é o Senhor, como Ele diz ser, e com os seus lábios, com a sua boca, você o confessar, você será salvo. Hoje é o dia que você pode tomar essa decisão de crer em Jesus com todo o seu coração e confessá-lo como seu Salvador. Então, curve a sua cabeça agora para fazer uma breve oração. Todos estão orando naturalmente. Diga para Jesus: Jesus, talvez você vai dizer para Ele: eu já tenho ouvido a tua história muitas vezes. Eu tenho vindo na igreja, já ouvi da minha família, da minha mãe, dos meus parentes, mas nunca tomei essa decisão. Hoje eu quero tomar essa decisão. Talvez você vá dizer para Jesus: Jesus, é a primeira vez que eu estou ouvindo algo assim, como nunca tinha ouvido antes. E diante desta verdade, quem o Senhor é, diga para Ele: eu creio em Ti, que o Senhor é o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer por mim, pelos meus pecados,
que ressuscitou, e eu me entrego num passo de fé nas tuas mãos, para ser o meu Salvador e Senhor. Se você disse isso a Ele, agora, nesse momento, eu gostaria de orar com você, e eu vou pedir realmente para que você dê um pulinho até aqui à frente. Isso não tem nenhum problema, nós estamos aqui, como o Douglas falou no início, nós estamos em família, você deve se sentir muito à vontade aqui no nosso meio. Muitos que estão presentes aqui já fizeram isso também, já vieram aqui à frente, foi uma festa, foi muito legal. Então, se você tomou essa decisão, eu vou pedir que agora todos nós fiquemos em pé, nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas antes de terminar, eu quero que você dê uma chegadinha, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, porque eu quero orar com você, quero cumprimentá-lo e queremos fazer uma festa junto aqui na frente. Por favor. Amém. Deus abençoe você, viu? Deus abençoe. Pode ficar olhando aqui para mim. E nós já vamos conversar. Olá. Que legal. Deus abençoe, viu? Olá. Deus abençoe. Mais alguém? Ele. Deus abençoe, viu? Muito bom. Pode ficar junto com ele aqui. Isso. Mais alguém que eu não estou vendo? Sim? Não? Ok. Vou dar mais um tempinho. Ok. Muito bem, deixa eu falar com vocês agora. Eu tinha 7 anos quando fiz a mesma coisa que vocês fizeram. Nunca me arrependi disso. E eu posso dizer para vocês, no alto dos meus 62 anos, Jesus nunca me abandonou. Eu passei por diversas situações na minha vida, algumas difíceis, lutas, provações, mas a presença de Jesus foi tão forte, e eu sei que eu estou com Ele para sempre, porque eu fiz isso, eu criei nele, eu confiei nele, e eu confessei Ele como meu Salvador. E é isso que Ele vai fazer com vocês. Ele vai fazer parte da vida de vocês para sempre. E essa é a coisa melhor que pode acontecer, ter Jesus na vida. Então eu quero orar agora, agradecendo a Deus por essa decisão que vocês estão tomando agora, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero agradecer por cada um que está aqui na frente, que está dando esse passo, o passo mais importante de suas vidas, um passo de fé, confiando em Ti, crendo em Ti, confessando o Senhor como Salvador pessoal. Que eles, ó Pai, agora recebam a presença do Teu Espírito Santo no seu interior, que vai testemunhar com eles mesmos, de que a partir de hoje, eles pertencem a Ti, são salvos por toda a eternidade, e que o Senhor fará parte da vida deles, todos os dias de suas vidas. Ó Senhor, nós agradecemos de todo o coração, por esta decisão de cada um. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito legal.